curso online de cannabis medicinal e sistema endocannabinoide, feito em parceria com o Instituto Cura Pro, Acolhe Vidas. Eu sou a doutora Paula Vinha, para quem não me conhece. Essa vai ser a nossa terceira aula, né? Eu estou tendo o prazer de passar para vocês um pouco do conhecimento. Esse curso foi voltado para médicos, profissionais da saúde e quem se interessar pelo tema. Eu não tenho conflito nenhum de interesse quanto ao conteúdo apresentado e vou começar agora com vocês com a terceira aula, tá? A terceira aula é para a gente mostrar a diferença entre os endocannabinoides e os fitocannabinoides da planta. Endocannabinoides são moléculas produzidas naturalmente no nosso corpo, que são muito semelhantes aos canabinoides da planta, tá? Da cannabis sativa L. Quais são os nossos endocannabinoides mais famosos? Anandamida, que é o AEA, que eu falei para vocês que basicamente atua em receptores CB1, que estão principalmente no sistema nervoso central, e no 2-AG, que é o 2-araquidonoilglicerol, que está presente basicamente age basicamente nos receptores CB2, presentes no nosso sistema imune, baço e timo, tá? Então, a anandamida age mais nos receptores CB1, produzida mais pelos receptores CB1 e a atuação dela, e o 2-AG nos receptores CB2. Já a planta, ela tem fitocannabinoides, que são moléculas produzidas pela planta da cannabis e que têm ações muito semelhantes aos endocannabinoides que nós mesmos produzimos. Com isso, nós temos as mais famosas, o THC, que é o tetrahidrocannabinol, e o CBD, que é o canabidiol. O tetrahidrocannabinol, ele é o responsável por dar o barato da cannabis, ele age basicamente em receptor CB1, e o CB2, ele não é psicoativo, ele não tem essa ação no sistema nervoso central de ter torpor e alteração da consciência, mas ele age de inúmeras outras formas, melhorando a ansiedade, melhorando a inflamação, modulando o sistema imune. Todos os fitocannabinoides são importantes, ponto, tá? Até o THC. E hoje em dia a gente sabe que a gente tem mais de 100 fitocannabinoides diferentes. Nós temos o CBG, que é o canabigerol, o CBN, que é o canabinol, o CBC, que é o canabicromeno, o THCV, que é a tetrahidrocannabivarina. Então, assim, nós temos muitos outros canabinoides, a planta é riquíssima, e por isso nós temos inúmeras formas da gente prescrever e de indicar o uso dos fitocannabinoides nas mais diversas condições de saúde e nas mais diversas condições clínicas. Então, aqui, olha, os endocannabinoides, eles são produzidos dentro do nosso organismo, tá? Como eu já disse antes, eles são sintetizados sob demanda a partir de precursores da membrana celular e por isso eles são chamados de mediadores lipídicos. A membrana celular ela é feita de gordura, tá? Eles agem principalmente como mensageiros, por isso a gente chama de neurotransmissores atípicos, porque os típicos são serotonina, dopamina, noradrenalina, que vocês conhecem muito bem. Quem regula, o que eles regulam, né, esses endocannabinoides? Eles regulam processos como humor, apetite, dor e inflamação no nosso corpo, e eles são degradados por duas enzimas específicas, que são chamadas de FA e MAGIL. A FA degrada a anandamida e a MAGIL degrada o 2-AG. A anandamida, ela tem esse nome, ela foi o primeiro endocannabinoide que foi descoberto. Ela foi descoberta, ela tem esse nome porque significa, Ananda significa felicidade em sânscrito. E por que ela recebeu esse nome? Porque ela tem efeitos muito positivos no bem-estar e no humor dos pacientes, né? Melhorando o bem-estar e melhorando o humor. Além disso, ele atua principalmente nos receptores CB1, a anandamida tem uma menor afinidade pelo receptor CB2, e os seus efeitos são predominantemente no sistema nervoso central. Já as funções principais da anandamida são regular humor, apetite, percepção da dor e processos de recompensa no cérebro. Então, assim, a anandamida ela é fundamental para que a gente tenha esse equilíbrio entre humor, apetite, percepção de dor e sensação de recompensa, né? Já o metabolismo da anandamida acontece como? Ela é sintetizada sob demanda e ela é rapidamente degradada pela amida hidrolase de ácidos graxos, que é a FA, fazendo com que ela tenha uma ação temporal rápida, tá? A anandamida ela tem uma meia-vida bem curta, por isso que a gente tem que estar sempre produzindo.
Já o 2-AG, que é o 2-araquidonoilglicerol, ele é um endocannabinoide mais abundante no cérebro, presente em concentrações bem maiores do que a anandamida. Entretanto, ele age tanto no CB1 quanto no CB2, porém, ele tem uma preferência pelos receptores CB2 que ficam basicamente no sistema nervoso periférico e células do sistema imune, como baço e timo. Ele participa ativamente, o 2-AG, da modulação da dor, inflamação e da função imunológica, especialmente nos tecidos periféricos. Ele é degradado por uma enzima que chama monoacilglicerol-lipase, que é a MAGIL, controlando a sua biodisponibilidade no organismo. Então, a partir do momento que ele é produzido, ele vai ser degradado caso a gente não utilize ou se a gente tiver excesso da enzima de degradação. E o que são os fitocannabinoides? Os fitocannabinoides são compostos químicos ativos, originários da planta, da cannabis sativa L, e nós temos mais, eu tinha falado 100, né? Já temos mais de 150 fitocannabinoides catalogados até o momento. Cada um tem uma estrutura química completamente diferente, né? Com propriedades farmacológicas únicas, interagindo de formas distintas com o sistema endocannabinoide e outros sistemas corporais. Lembra que a gente disse antes que os canabinoides não agem só nos receptores CB1 e CB2, como também em vários outros receptores do nosso corpo, por isso que a gente chama de sistema endocannabinoide expandido, tá? Então, por isso que a gente tem uma atuação dos endocannabinoides e dos fitocannabinoides em praticamente todos os sistemas corporais. Por isso que é muito comum a gente receitar a cannabis medicinal para uma coisa e ajudar a resolver outra coisa, tá? Já o THC, que é o tetrahidrocannabinol, ele é o principal composto da planta que é considerado como psicoativo, tá? Eu não gosto muito desse termo, porque na verdade ele é psicomimético, ele atua no sistema nervoso central, mas o CBG também atua, o canabidiol também atua, que é o CBD. Então ele é o principal composto psicoativo, ele é responsável pelos efeitos eufóricos da cannabis. Ele atua como um agonista parcial dos receptores CB1 no sistema nervoso central. O que é isso? Ele vai lá no receptor e estimula e se liga a esse receptor parcialmente, estimulando esse receptor. Então, ele aumenta a ação deste receptor. Então, por exemplo, nós temos um receptor CB1 que produz anandamida. Aí a pessoa faz uso do THC. O THC vai fazer no organismo da gente os mesmos efeitos da anandamida. Lembrando que esses efeitos são dose independentes, tá? Então, assim, o THC, ele é ansiolítico em baixas doses e ansiogênico em altas doses. Por isso que tem gente que faz uso da cannabis fumada e tem crise de paranoia, tem crise de perseguição, tem crise de ansiedade, tá? Por conta disso. Porque é uma dose muito alta de THC, pela via inalada, de uma maneira muito rápida, que pode estimular muito esse receptor CB1, causando essas sensações desagradáveis, o que geralmente não acontece quando a gente usa um produto à base de fitocannabinoides com doses controladas e com acompanhamento médico adequado, tá? Qual o mecanismo de ação do THC, né? Aquilo que eu falei para vocês, ele vai lá e ele estimula parcialmente os receptores CB1 e CB2, sendo muito mais a afinidade dele pelo CB1, explicando seus efeitos predominantemente centrais, que estão sonolência, fome, felicidade, às vezes perda de equilíbrio, às vezes sensação de torpor, de que está high, né, de que fez uso da cannabis como se fosse a cannabis fumada. Então, por isso que ele tem esses efeitos mais proeminentes no sistema nervoso central, porque ele vai lá e estimula esses receptores CB1 para terem esses sintomas, tá? Efeitos terapêuticos, ele possui as propriedades analgésicas, o THC é excelente para dor, antieméticas, ele é excelente para não vomitar, ajuda no relaxamento muscular, ajuda a melhorar a fome em casos onde o paciente tem depressão, anorexia, síndromes consumptivas como neoplasias, HIV e outros, tá? Então a gente pode usar em inúmeras condições clínicas para que ele tenha, não seja considerado vilão, ele realmente tem que ser muito bem usado, porque ele é uma molécula maravilhosa, tá? Já o canabidiol,
Ele é um composto que a gente fala que é não psicoativo, mas ele também age no sistema nervoso central, mas ele é não psicomimético, tá? Então, ele dificilmente dá esses efeitos que o THC dá. Ele não produz efeitos eufóricos, ele é uma opção muito segura que a gente pode usar sem alteração ou nenhum transtorno de consciência. Ele tem um mecanismo mais complexo, a gente chama isso de modulador alostérico negativo do receptor CB1. Então, o que que ele faz, né? Além dele interagir no receptor CB2, ele também vai lá no receptor CB1, se liga de uma maneira que ninguém tire ele de lá, e aí o THC ou outros fitocannabinoides não vão poder agir, né? Ele vai lá e ocupa esse receptor e fica, tá? Ele também age em outros receptores que a gente falou antes, como vaniloides e peroxissomos e de 5-HT1A, que é de hidroxitriptofano, mexendo também em outros neurotransmissores indiretamente, tá bom? Ele possui efeitos inúmeros, um amplo espectro terapêutico. A gente pode usar o canabidiol para um monte de situações, para um monte de coisa. Ele possui efeitos anti-inflamatórios, ansiolíticos, antiepiléticos, antipsicóticos, neuroprotetores, com aplicações clínicas diversas, tá bom? Quais são outros fitocannabinoides importantes que a gente tem na planta e que são mais conhecidos, tá? Por exemplo, o CBG, que é o canabigerol. A gente tem um excelente potencial antibacteriano e neuroprotetor com o CBG, e a gente tem usado muito também para foco, tá? O CBG ajuda muito no foco. E para os pacientes que têm intolerância ao THC, mas precisam melhorar o apetite, o CBG também tem essa função de melhorar e estimular o apetite desses pacientes. Já o CBN, que é o canabinol, ele é derivado da oxidação do THC. Ele é considerado um THC velho, tá? Envelhecido. E por isso, ele tem propriedades sedativas leves e potencial analgésico. Ele pode ser usado muito bem para dormir à noite, o CBN, tá? A gente tem usado com bastante sucesso. Já o THCV, que é a tetrahidrocanabivarina, pode atuar como inibidor de apetite em baixas doses, tá? E também tem um potencial anticonvulsivante. Então, a gente pode usar cannabis para emagrecer? Pode usar cannabis para emagrecer. Não só controlando a ansiedade, mas como controlando a parte metabólica também, com o THCV, tá? O CBC, que é o canabicromeno, ele tem atividades anti-inflamatórias e analgésicas, e ele atua indiretamente, ele atua em receptores que não são receptores canabinoides conhecidos. Então, a gente ainda tem muito a aprender com o CBC por conta desses inúmeros receptores que ele atua. Qual que é a diferença chave entre os endocannabinoides e os fitocannabinoides? Vamos lá. Os endocannabinoides são produzidos no nosso próprio corpo humano. Ponto. Nós que produzimos, tá? Ai, Paula, nós produzimos maconha interna. Sim, nós temos substâncias que são muito parecidas com as substâncias da cannabis. É como se a planta tivesse sido feita para o nosso corpo e vice-versa. Os endocannabinoides, eles têm uma ação localizada e específica, eles têm uma degradação rápida e eles são mensageiros de sinalização fisiológica de vários processos. Quer seja coração, pulmão, fígado, rins, ossos, pele, cabelo, unha, concentração, sono, enfim, todos esses. Já os fitocannabinoides, eles são originados da planta, da cannabis sativa L. São compostos extraídos da planta que, a partir do momento que a gente dá como medicação para um paciente, ele vai ter uma série de ações que ele vai ajudar a fazer no corpo, como se fossem os endocannabinoides, porém eles são mais estáveis no organismo, eles permitem que a gente use como uma forma terapêutica e a gente pode modular, mimetizar ou bloquear ações dos nossos endocannabinoides com o uso dos fitocannabinoides. Então, a planta, ela é feita para o ser humano. Ela é feita para os vertebrados, tá? Que não é só ser humano que tem o sistema endocannabinoide. Até a hidra tem o sistema endocannabinoide. Então, a planta, ela é extremamente benéfica, a gente usa para um monte de coisa, ela tem inúmeras ações, e com isso, a gente consegue, pelo fitocannabinoide, equilibrar o nosso sistema endocannabinoide que está desequilibrado pelas mais diversas razões. Como é que é essa interação, né, do sistema endocannabinoide e a relevância clínica desses produtos, né, desses fitocannabinoides? O que que a gente pode dizer sobre eles? Os fitocannabinoides agem diretamente nos nossos receptores CB1 e CB2, né? Eles são agonistas direto, ao contrário da anandamida, que é um agonista parcial, e do 2-AG, que é um modulador alostérico negativo.
Os fitocannabinoides, eles são agonistas diretos, como o THC, que ativam receptores canabinoides. Então, o THC vai lá e estimula o receptor CB1 de uma vez, tá? Além disso, eles têm uma modulação indireta. O que é isso? O CBD modifica a atividade do sistema endocannabinoide sem ativar diretamente os receptores, ele pode agir de maneira indireta. Eles têm mecanismos alternativos de ação, como interagir com outros receptores do nosso corpo que não são os receptores típicos, que é o CB1 e o CB2. E quais são as aplicações terapêuticas? A gente pode usar para tratar ansiedade, epilepsia, dor crônica, distúrbios metabólicos, entre outros, tá bom? Eles são moléculas extremamente versáteis. Lembrando que a gente tem uma coisa que chama efeito Entourage. O que é isso? Nós sabemos que se você usa um produto que é full spectrum, o que é isso? Como se fosse um azeite extra virgem de oliva, com tudo que a planta tem. Ele vai ter todos os fitocannabinoides, mesmo que sejam em porcentagens bem pequenas, porque a grande maioria das plantas e dos óleos são ricos em canabidiol, com menos THC. Mas quando você usa um produto que tem tudo da planta, que tem CBD, THC, CBN, CBG, terpeno, flavonoide, você pode usar uma dose menor com um efeito maior no organismo do seu paciente. Isso a gente chama de efeito entourage ou efeito sinérgico, tá? Esse efeito sinérgico, ele potencializa os fitocannabinoides. Então, é muito melhor você dar um produto que a gente chama de full spectrum ou espectro completo, do que você dar um produto só com um canabinoide ou outro isolado. Por exemplo, só o canabidiol, ou só o THC, ou só o CBG, ou só o CBC, ou só o THCV, tá? Então, é sempre melhor você usar o produto completo, o óleo completo, com tudo que a planta tem de bom para oferecer, porque assim nós vamos ter um efeito sinérgico e uma melhor ação, tá? Essa foi a nossa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só escrever aí nos comentários e entrar em contato com a gente.